Nós estamos numa série, como você sabe aqui na nossa igreja, a série é Tito, a casa em ordem. E na semana passada nós propusemos para você que a carta que o apóstolo Paulo enviou para Tito tinha o propósito de dar orientações a este jovem pastor que estava ali em Creta, numa ilha que fica ali no mar Mediterrâneo, ao sul da região da Grécia, aquilo que você conhece como as ilhas gregas, e o pessoal vai passar, virou point turístico, enfim, mais ao sul dessa região nós encontramos a ilha de Creta. E o jovem pastor Tito, ele era um indivíduo que tinha caminhado com o apóstolo Paulo, ele tinha sido companheiro do apóstolo Paulo, servido ali em Corinto, servido na Galácia, na região da Galácia. Enfim, ele era um homem que tinha caminhado com o apóstolo Paulo de maneira muito íntima e profunda. E depois que o apóstolo Paulo, então, ele deixou Tito ali em Creta, e Tito se tornou o pastor ali daquela igreja que estava sendo constituída em Creta, o apóstolo Paulo envia essa carta. E a orientação do apóstolo Paulo é: Tito, eu deixei você aí em Creta porque eu quero que você coloque a casa em ordem. Porque eu quero que você organize a igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você seja alguém que vai estabelecer os critérios necessários para que a igreja de Creta funcione como ela deve funcionar. Mas mais do que isso, você deve ser alguém que Deus vai usar e quer usar para que os cristãos de Creta tenham também a sua vida em ordem. É mais do que só uma preocupação com a igreja do ponto de vista organizacional ou do ponto de vista do organismo. É também uma preocupação apostólica com o povo de Creta no sentido de organizar também a vida. Por isso nós estamos vendo essa carta, navegando através dessa carta, olhando nessa perspectiva. A casa precisa estar em ordem. E uma das maneiras como Deus decidiu organizar a sua igreja é estabelecendo liderança para ela. Olha comigo no versículo 5, o texto diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. E o que significa colocar em ordem o que ainda faltava, apóstolo Paulo? O versículo completa: e constituísse, ordenasse, apontasse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Colocar a casa em ordem é organizar a liderança da igreja. Colocar a casa em ordem significa ordenar presbíteros. Não somente significa organizar as coisas, não somente significa começar um movimento de piedade no meio do povo, não somente significa organizar a vida, mas também significa estabelecer a liderança da igreja. E aqui eu preciso começar a quebrar paradigmas com você. A nossa igreja, a Igreja Batista Urbana, ela em alguns momentos ela é chocante para algumas pessoas que vêm de outras tradições, e também até os batistas, porque eles olham e falam assim: ué, nessa igreja aí tem presbitério? Igreja Batista com presbitério? Isso é coisa de presbiteriano, isso é coisa de anglicano, isso é coisa de gente que não batista, né? Igreja com presbitério, o que é isso? Igreja que tem presbítero? Como assim? Neste sermão você vai descobrir por que nós nos comportamos como nos comportamos e temos a liderança na estrutura de liderança que nós temos, e quais são as qualificações que uma pessoa precisa desfrutar e ter em seu caráter e na sua vida para poder exercer esse tipo de liderança. Deus, ele não somente disse arrumar a casa significa estabelecer presbitério, mas arrumar a casa significa também dar uma boa olhada e fazer um raio-x da vida do presbítero ou daquele que é um potencial presbítero. E talvez você esteja pensando: mas pastor, esse sermão então eu posso deletar a partir de agora.
porque eu não tenho nenhuma vocação para me tornar um presbítero ou um pastor, eu não me sinto chamado para o ministério pastoral, então eu posso pegar as minhas coisas e sair pela porta e ir embora. Não. Porque o que eu quero propor para você é muito simples. Os critérios que são requeridos de um presbítero, eles são os critérios requeridos de um cristão sério. Aquilo que pesa em termos de seriedade para com a sua caminhada com Deus sobre um presbítero, pesa sobre o cristão. E deixa-me explicar por quê. Porque pastor, ele não é crente por você. O líder da comunidade, ele não é crente por você. Então, quando eu estiver falando sobre os critérios, sobre a organização e tudo mais, não corra o risco de pensar que eu estou pregando só para o presbitério da nossa igreja, porque não estou pregando só para o presbitério da nossa igreja, estou pregando para você também, porque os mesmos critérios de seriedade na vida cristã que pesam sobre um presbítero, precisam também ser evidentes na minha e na sua vida. Agora, a gente precisa entender esse negócio aqui. O que é um presbítero? A gente precisa entender o que é esse negócio aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente descobre que o governo e a liderança da igreja do Senhor Jesus Cristo tem 3 características básicas. Em primeiro lugar, o presbitério ou o presbítero, aquele que é o encarregado de liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele é um governo local. Ele é uma instância menor. Olha comigo no texto de novo, e ele diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Diferentemente do apóstolo, do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, eles eram aqueles que eram apóstolos para a igreja de Jesus. Ou seja, os apóstolos verdadeiros, não existe apóstolo hoje, tá gente? Quem se diz apóstolo está enquadrado em Apocalipse no capítulo 2, quando diz que ai daqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Os apóstolos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, eles são apóstolos da igreja de Jesus. Eles tinham autoridade sobre todas as igrejas. Eles podiam entrar em qualquer comunidade cristã e reivindicar a autoridade, porque eles tinham sido enviados pelo Senhor Jesus Cristo ao mundo para lançar os fundamentos da igreja cristã. Os apóstolos, eles não tinham, por assim dizer, jurisdição. Se tinham jurisdição, a jurisdição dos apóstolos era o mundo todo. Em toda e qualquer igreja, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo podia se apresentar e falar: eu sou um representante de Cristo e eu posso reivindicar a autoridade sobre vocês. Agora, o presbítero é diferente. O presbítero, ele exerce liderança sobre um contexto menor, em cada cidade, sobre uma determinada comunidade. Por isso que não faz sentido a gente falar de apóstolos hoje, nos dias de hoje, porque sabe aquele apóstolo que você vê na TV e tudo mais? Se ele entra aqui na nossa igreja, eu mando tirar ele com a polícia. Porque não existem mais apóstolos, meus irmãos. Depois do movimento apostólico do primeiro século, os apóstolos, eles não deixaram uma sucessão apostólica, eles deixaram uma instituição presbiteral. Os apóstolos instruíram que fossem ordenados outros presbíteros e não outros apóstolos. O grupo dos 12 era um grupo fechado. E o último a entrar foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo deixa muito claro dizendo que ele nasceu como um fora de tempo no grupo apostólico. E depois dele ninguém mais vem. Então quando alguém hoje se diz assim, sou apóstolo, ele está fazendo Paulo um mentiroso. Porque o próprio Paulo disse, depois de mim ninguém mais. E diferentemente do apóstolo, que foi aquele grupo que Deus usou para lançar os fundamentos e a base da sua igreja, o presbítero, ele não reivindica autoridade universal. O presbítero, ele tem um governo local. O presbítero é em cada cidade, é em cada comunidade.
Como pastor dessa igreja, a minha liderança sobre essa igreja se reduz a esta igreja. Ainda que a denominação que nós fazemos parte, a Convenção Batista Brasileira, ela reconheça a minha vocação pastoral e me coloque dentro do grupo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, eu não tenho autoridade para chegar na igreja de um irmão, que seja ela batista, seja ela presbiteriana, seja ela metodista, e falar: irmãos, a partir de agora vocês vão funcionar desse jeito. Não, eu não tenho. Não me foi dada essa licença, eu sou um pastor, eu sou um presbítero. E como pastor e presbítero, o governo é ali imediato. A liderança acontece no contexto. Os únicos que tinham autoridade para chegar em qualquer igreja, como representantes do Senhor Jesus Cristo, e reivindicar qualquer autoridade, foram os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Agora, a segunda característica do governo local, do governo da igreja do Senhor Jesus Cristo, quando a gente olha para o Novo Testamento, é que este governo ele é plural. Olha só que interessante, ainda no versículo 5 ele diz assim: eu deixei você em Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros. Está no plural. Não é constituir presbítero, é constituir presbíteros. E quando a gente olha para as cartas do Novo Testamento, a gente descobre uma coisa muito simples: que Deus, Ele trabalha por meio da multidão dos conselheiros e da multidão de sabedoria. Quando o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele ia fundando as suas igrejas, ele ia estabelecendo presbitérios. Ele confiava o governo daquelas igrejas que eram fundadas em Éfeso, em Corinto, em outros lugares, e ele estabelecia presbíteros. Em outras palavras, meus irmãos, o governo da igreja do Senhor Jesus Cristo e a liderança da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é sempre plural. Tito, você não vai constituir um presbítero, você vai constituir presbíteros, que vão servir e liderar a comunidade. É bem verdade que muitas comunidades elas não têm condições de ter um corpo presbiteral. Mas o modelo bíblico e neotestamentário é que a igreja seja liderada por uma pluralidade de presbíteros, e não por um único cabeça, ou por alguém que domina sem qualquer tipo de prestação de contas, ou sem entender que a sua autoridade ela é delegada para com a igreja. Portanto, a liderança e o governo e a jurisdição de um presbítero é diferente da do apóstolo, porque ela é local. A igreja é governada em termos plurais. E em terceiro lugar, essa liderança precisa ser qualificada. Olha o que diz o versículo 6, diz assim: é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Essa é a característica, meus irmãos, necessária para que alguém possa exercer o chamado presbiterato, a liderança pastoral do povo de Deus. Ele tem que ser irrepreensível. E tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai falar a partir de agora é descrever o que significa ser irrepreensível. Ele precisa gozar de irrepreensibilidade em 3 esferas da sua vida. Em primeiro lugar, na sua casa. Olha só que interessante, o texto diz no versículo 6, ele diz assim: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes e que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele está falando do presbítero, do líder, do pastor, como alguém que precisa ser alguém que governa bem a sua própria casa, porque se não governa bem a sua própria casa, como governará a casa do Senhor? Pergunta o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5. Em outras palavras, o primeiro critério e a primeira qualificação de um pastor é que ele precisa ser um bom marido e um bom pai. Ele precisa ter a sua própria casa em ordem para poder ser aquele que Deus vai usar para colocar a igreja em ordem. E se ele não consegue colocar a sua própria casa em ordem, ele não vai conseguir colocar a igreja dele em ordem.
Por isso que o apóstolo Paulo começa falando da casa, a casa do presbítero. Ele precisa ser marido de uma só mulher, em primeiro lugar. E o que é ser marido de uma só mulher? Muito debate tem sido levantado no mundo teológico e no mundo acadêmico acerca do significado dessa expressão. Aqui na nossa igreja nós ensinamos que essa expressão, o apóstolo Paulo está combatendo duas coisas. A primeira delas é a poligamia comum no mundo grego, ali em Creta, que era comum. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: quando você, Tito, for ordenar um presbítero, ele não pode aderir a essa cultura do mundo grego de que um homem pode ter quantas mulheres ele achar que deve ter. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Em segundo lugar, ele precisa ter a sua vida moral em ordem. Ser marido de uma só mulher, literalmente em grego está escrito assim, uma mulher homem. Homem de uma mulher. Em outras palavras, ele é aquele indivíduo que precisa ter a sua relação conjugal honrada pelo nome do Senhor Jesus, que é pactuada na fé cristã, e esta relação conjugal, ela precisa ser reconhecida pela comunidade como exemplar. Se ele não cuida bem da sua mulher, ele não serve para cuidar de você. Se ele não cuida bem da sua esposa, se ele não faz da sua esposa o seu primeiro ministério, ele não serve para poder te aconselhar na hora de você precisar de ajuda. Se ele não tem um coração devotado a uma só mulher, ele não serve para servir na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se a sua vida moral não está enquadrada dentro dos parâmetros neotestamentários e bíblicos de casamento bíblico, ele não serve para servir a igreja de Jesus. E meus irmãos, nós vivemos uma época de caos moral na igreja evangélica hoje. Caos moral e absoluto. A gente vê pastores e líderes e homens que se dizem de Deus, que têm uma vida completamente destruída do ponto de vista moral. São tudo menos maridos de uma só mulher, menos homens do lar, menos homens que são apaixonados por suas esposas, devotados às suas mulheres, que se sacrificam por suas mulheres e amam as suas mulheres e sua família como Cristo ama a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo começa estabelecendo um critério basilar para ser alguém que é líder da comunidade do Senhor Jesus. Ele precisa ter a sua vida particular em ordem. Caso contrário, ele não serve. Mas não somente ele tem que ter uma relação conjugal aceitável e digna, mas ele também precisa ter uma relação com os seus filhos aceitável e digna. Os seus filhos são o seu primeiro movimento de pastoreio no sentido de transmitir a fé. E meus irmãos, vocês acham que eu não tremo agora, todo dia, quando eu olho uma menininha de 4 meses, de manhã cedo, às 6 da manhã, 7 horas da manhã, quando ela acorda, e eu falo, gente, pesa sobre mim a responsabilidade de transmitir a fé para essa moça. Aí eu pego ela nos braços e eu falo, Senhor, tem misericórdia. E o apóstolo Paulo, ele coloca este critério para um líder e para um presbítero por uma razão muito simples, meus irmãos. Muito, muito simples. O presbítero é aquele responsável por instruir outros na fé. Como a gente vai ver daqui a pouco, ele precisa ser apto a ensinar. Ele precisa ser capaz de responder perguntas. E você sabe que pai tem filhos mais velhos, sabe como criança pergunta as coisas, né? Como criança pergunta as coisas. Como criança quer saber de tudo. E o presbítero não pode ser aquele que vai virar para o seu filho e para a sua ovelha e vai falar assim, não, pera aí que eu vou olhar no Google. Ou ele vai instalar uma Alexa em casa, aí o filho vem e pergunta, pai, quem é Deus? Aí ele fala, pergunta para a Alexa.
se ele consegue transmitir a sua fé aos seus filhos, se ele consegue educar os seus filhos debaixo do temor do Senhor, se ele consegue preservar o seu ambiente doméstico como um ambiente em que há temor do Senhor, então ele serve para liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, nem começa a conversa. Os chamados vocacionados da nossa igreja, eles sofrem bastante comigo. Porque, como vocês sabem, nós temos uma miríade de seminaristas aqui nessa igreja. E eu começo a me preocupar com isso. Vou começar a mandar embora esse seminário. Chega de seminarista nessa igreja, pelo amor de Deus, gente. Brincadeira, tá? É só para descontrair. Mas os seminaristas chegam e falam assim: pastor, e aí? Eu vou fazer meu curso de teologia, eu vou fazer um mestrado em teologia, eu quero chegar num doutorado em teologia e não sei o que, e parará. Eu falo assim: beleza, quais são os teus planos para cuidar da tua casa, da tua família, da tua mulher? Ah, pastor, eu sou solteiro. Então você primeiro precisa resolver isso, para depois a gente vir conversar sobre a tua vocação pastoral. Porque o apóstolo Paulo é muito claro. Se ele não tem condições de amar a sua mulher como Cristo ama a igreja e instruir a sua fé aos seus filhos, ele não pode ser presbítero da igreja do Senhor Jesus. Ele não pode ser pastor. Se os seus filhos são acusados de dissolução, como foi assim que eu aprendi na versão antiga, se os seus filhos são insubmissos e infiéis, se ele não consegue cuidar dos seus filhos, como é que ele vai conseguir cuidar de você e dos teus filhos? Sim, meus irmãos, a barra é altíssima. Existe muita honra, existe muito respeito. É precioso chegar aqui no domingo e ver você me acolhendo com honra e com respeito, é gostoso. Mas para que isso aconteça, precisa ter uma barra muito alta sendo honrada e critérios muito altos sendo honrados e bíblicos. Então, em primeiro lugar, a qualificação começa na casa. Agora, não é só a casa. Tem um outro C aqui, é o caráter também. A qualificação começa em casa, mas passa também pelo caráter. E aí o texto bíblico, nos versículos 6 e 7, vão descrever para nós, 7 e 8, vão descrever para nós o caráter de um presbítero. E o apóstolo Paulo, ele descreve o caráter de um presbítero colocando características negativas e colocando características positivas. Ele começa apresentando 5 características que o presbítero deve evitar ou deve lutar contra. Olha só que interessante, ele diz assim: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Olha de novo a irrepreensibilidade. Ele não pode ser não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonesto. Existem 5 nãos aqui. E é muito interessante porque os comentaristas, eles quando comentam esse texto, eles falam o seguinte: eles falam que o apóstolo Paulo está fazendo um movimento de estilística literária, fazendo com que Tito se lembre com esses vários nãos de outros nãos que aparecem na Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o sábado para que ele seja santificado ao Senhor, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada que seja da parte dele. Quando o apóstolo Paulo começa a dizer não isso, não isso, não isso, não isso, na hora o leitor Tito, ele olha para isso e fala: o apóstolo Paulo está dizendo que eu preciso ser alguém que honra a lei do Senhor. Não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonesto. As características a serem evitadas e os vícios que não podem ser vistos no caráter de um presbítero. E é interessante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo ele escolhe essas palavras com cuidado, por uma razão muito simples. Porque essas são as maiores tentações que um presbítero tem, eu garanto para você.
na liderança de uma comunidade. É muito fácil você deixar o seu coração subir para a cabeça e se tornar uma pessoa orgulhosa. Se tornar alguém que, em vez de liderar em serviço, lidera em domínio. Briguento. Gente, presbítero de cara feia. Aquele indivíduo que não tem afeição. É muito fácil, meus irmãos, porque é pancada todo dia. Todo dia é um abacaxi para descascar, eu garanto para você. E se isso entra no coração do presbítero, a primeira coisa que ele vira um rixoso. Ele vira uma pessoa ruim em todos os sentidos. Então, essas 5 palavrinhas que aparecem aqui, falando sobre o orgulho do presbítero, falando sobre o fato dele não ser uma pessoa rixosa, que gosta de briga. É aquele tipo de pastor que fala, ó, eu dou um boi para não entrar na briga, mas também dou uma boiada para não sair. Conhece esse tipo de gente? E a gente até justifica, né, o nosso mau caráter dizendo assim, não, mas eu sou descendente de italiano, eu sou de sangue quente. Aí a gente atribui à herança genética o nosso pecado. Não, eu sou italiano. Não, tu é mau caráter. Não é italiano, não. Ele não pode ser apegado ao vinho. Ele não pode ser dado ao descontrole que substâncias trazem a nós. O vinho aqui é uma referência a toda e qualquer substância, lícita ou ilícita, que possa dominar sobre o homem. O apóstolo Paulo, ele faz uma metáfora muito simples, lá em Efésios, no capítulo 5, quando ele diz assim, ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas encham-se com o Espírito de Deus. Porque, meus irmãos, o vinho na época era a Coca-Cola nossa. E note que o texto não está dizendo que o presbítero não pode eventualmente consumir álcool. Como vocês sabem, a nossa igreja não tem uma postura restrita sobre álcool. Nós ensinamos que é pecado se embriagar, que é pecado se deixar dominar. Consumir álcool não é pecado, caso contrário, Jesus pecou. Porque ele consumiu álcool, o primeiro milagre dele foi o milagre lá das bodas de Caná na Galiléia, ele serviu vinho para o pessoal. O consumo não é o problema. O problema é se deixar dominar, é ser apegado, é ser um alcoólatra. Mas isso não se aplica só ao vinho. Isso se aplica à cafeína. Isso se aplica ao açúcar. Isso se aplica a ser uma pessoa que não se deixa dominar e que tomam a sua consciência. E estou atirando no meu pé aqui, gente. Olha a minha silhueta. O churrasco. O excesso de comida ou o excesso de bebida. Não apegado ao vinho. Ele não pode ser também violento, do tipo que fica brigando no farol, sabe? Que quer derrubar o motoboy porque ele bateu no retrovisor, que quer resolver tudo na mão, se acha o lutador de UFC. E finalmente ele não pode ser ávido por lucro desonesto, porque sim, vai passar pela mão do presbítero recursos do reino, e ele precisa temer aquilo. Se ele é alguém cobiçoso, como presbítero, ele vai correr séria tentação em tomar para si aquilo que não é seu. Por isso, essas 5 primeiras características chamadas negativas, elas atacam áreas diretas do serviço do presbítero. Do caráter do presbítero enquanto ele serve como presbítero. Agora, as demais características que vão aparecer aqui a partir do versículo 8, que são positivas,
falam do presbítero não somente na sua função como presbítero, mas fala do presbítero, do caráter do presbítero como um todo. Versículo 8 ele diz assim: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro. E normalmente a gente interpreta esse texto, ou essa expressão, dizendo assim: o presbítero tem que ter uma casa grande, para poder receber pequeno grupo da igreja, para poder, acolher o missionário que vem lá do campo, fica lá na casa do presbítero. Não é isso que o texto está dizendo. Ser hospitaleiro aqui não é sobre ter um ambiente onde você pode abrigar pessoa. É sobre ser um tipo de gente onde pessoas encontram abrigo. Você já encontrou aquele tipo de gente que você fala assim: eu me sinto acolhido por essa pessoa, eu me sinto abraçado, eu me sinto amado? É isso que é ser hospitaleiro. Essa expressão grega comunica isso. Não é só ter uma casa para poder abrigar missionário, é ser o tipo de pessoa que acolhe com a vida, que sorri, que fala: seja bem-vindo, é bom ter você aqui. A nossa igreja está crescendo de maneira exponencial, meus irmãos. Já chegou no momento que está difícil saber o seu nome. Eu vejo alguns rostos aqui, daqueles que especialmente não fazem parte da membresia da nossa igreja. Eu falo: puxa, olha só quanta gente Deus está mandando. O presbítero precisa ser aquele que acolhe, fala assim: seja bem-vindo. Ser hospitaleiro não é só dar uma cama, não é só dar um prato de comida na fome. Ser hospitaleiro é ser um tipo de gente que é refúgio para outros. Ele precisa ser amigo do bem, bondoso, pessoas bondosas. Ele precisa ser sensato, alguém que considera claramente as consequências das suas ações, que pensa 1, 2, 3, 4, 10 vezes antes de agir. Isso é sensatez. Sensatez, na definição mais básica no Novo Testamento, é aquele que consegue prever as consequências de suas ações. É isso que a expressão grega comunica. É o contrário da molecada de hoje, né? A molecada de hoje, não, os seus filhos, os nossos filhos, eles não preveem, né, o que vai acontecer 2 minutos depois. O sensato, o presbítero sensato, é aquele que olha à distância e fala: tem a consequência A, B, C e D. E para isso preciso me preparar. Justo. Sabe o que é justo aqui, em grego? Que tem padrão claro do certo e do errado. Certo é certo, errado é errado, não interessa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque pesa sobre nós, presbíteros, resguardar a ética e os valores do reino de Deus dentro da comunidade do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas hoje em dia está todo mundo fazendo isso, está todo mundo metendo o pé. Não interessa. O presbítero que é justo, ele tem um senso muito claro do que é correto e do que é incorreto. Do que a palavra diz que é pecado e o que não é pecado. Sim, adultério é pecado, homossexualismo é pecado, essas coisas todas que o mundão está dizendo hoje em dia que é uma questão de escolha. O presbítero é aquele, por ser justo, que finca a bandeira, traça a linha e fala: isto pode o mundo estar dizendo que é certo, aqui é errado. Isso é ser justo. Pode o mundo estar dizendo que é errado, aqui é certo. Ser justo. Santo, consagrado, que anda com Deus. E em último lugar, ele precisa ter domínio próprio. Eu tenho descoberto, meus irmãos, na minha caminhada cristã, como pastor dessa igreja, que o maior desafio do cristão, não é só do pastor não, do cristão, é o domínio próprio. É saber se calar quando às vezes a gente quer falar, é segurar o garfo quando a gente quer comer, é não assumir um compromisso quando a gente não deve assumir, falar não quando a gente precisa falar não. Esse é o maior desafio da vida cristã, meus irmãos, o domínio próprio. Não é à toa que ele é um fruto do Espírito. Abre lá em Gálatas no capítulo 6 e você vai ver isso claramente. Domínio próprio é um fruto do Espírito, é uma obra que o Espírito produz em nós, porque se depender de nós, a gente se entrega. Por isso, o presbítero, ele tem que ser irrepreensível na sua vida doméstica, ele precisa ser irrepreensível na sua conduta ministerial e no seu caráter, e em último lugar, ele precisa ser irrepreensível na catequese. Casa,
caráter e catequese. E você deve estar pensando, mas pastor, isso é coisa de católico, catequese. Não, a catequese é o trabalho de ensinar a fé cristã para outros. É assim que a Bíblia define. Catequese cristã é o que você faz com seu filho. Quando você abre a Bíblia com ele lá na sua casa, espero que você faça isso. Você está catequizando o seu filho, educando ele, falando, filho, Deus é assim, olha o que a palavra de Deus diz. Jesus nos salvou, olha o que a palavra de Deus diz. Isso é catequese cristã. E existe um aspecto de irrepreensibilidade na catequese do presbítero. Olha só que interessante, eu quero aprofundar e com isso eu começo a caminhar para o fim. Ele diz assim, ele precisa se apegar firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual ele foi ensinado. Ou seja, ele tem que ser um indivíduo que tem boa doutrina, que tem conhecimento bíblico, e não somente isso, ele tem que seguir a tradição apostólica. O presbítero não tem licença para inventar doutrina. O presbítero não tem licença para vir dizer o que a palavra de Deus não diz. O presbítero se torna repreensível quando ele deixa de zelar pela doutrina. E você já percebeu que nas nossas igrejas, pastores caem por causa do seu caráter, por causa da sua família? Pastores caem por causa do seu caráter, mas dificilmente um pastor cai porque ele é herege. Porque a gente não leva mais isso a sério nas nossas igrejas. O cara ensina um monte de heresia e a gente continua chamando ele de pastor. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, não, ele precisa ser irrepreensível, não somente como um homem da casa, não somente como alguém que tem um caráter ilibado, mas ele também tem que ser alguém cuja catequese é séria. Ele tem que ser apegado à mensagem fiel e ele tem que ensinar como ele recebeu. Ele não tem licença de passar para a igreja de Jesus aquilo que é uma invenção da cabeça dele. Ele tem que ser fiel à doutrina apostólica. A fé e a tradição. Tradição para um pastor é um negócio muito sério, meus irmãos. Aí a gente vê essa molecada hoje em dia de pastores inventando doutrina hoje por aí. A gente fala, ah, que lindo, olha só que inteligente. Meus irmãos, não ser alguém que leva a sério a doutrina cristã tem que derrubar um pastor do púlpito. Ele não pode ser chamado pastor se ele não é apegado à mensagem fiel da palavra de Deus. Ah, mas ele fala umas coisas tão interessantes. A teologia do coach está aí, pastor. A hipergraça está aí. Jesus morreu e ama todo mundo, Jesus. Não, ele tem que falar o que a doutrina apostólica diz. Ele não tem licença para inventar essas coisas. Ele não tem licença para mudar absolutamente nada naquilo que ele recebeu. Ele não pode nem ser chamado de pastor e de presbítero, se ele é assim. Casa, caráter, catequese. E ele diz, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. A doutrina cristã, meus irmãos, a sã doutrina, ela é importante porque é por meio dela que você é encorajado e é por causa dela que a gente rompe. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para vocês. Hoje de manhã, falei, isso vai entrar no sermão. Hoje de manhã, aconteceu isso há poucas horas. Cheguei aqui, uma pessoa da equipe da igreja me procurou e falou assim, cara, ora por mim. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a minha avó faleceu. Na hora que a vovó falece, na hora que o diagnóstico de câncer chega, na hora que o cinto aperta, meus irmãos, não é louvor que sustenta a gente, não. Não é tapinha nas costas que sustenta, não. Sabe o que sustenta a gente? O conhecimento de Deus. É saber quem Deus é. É doutrina que nos sustenta. Na hora da angústia, na hora que o cinto aperta, você não vai querer ouvir louvor gospel no Spotify. Na hora que o negócio aperta, você não vai querer ter só o tapinha na costa. O que vai te sustentar na caminhada cristã é doutrina. Eu virei para esse irmão que acabou de falar para mim, eu falei assim, eu lamento profundamente, a tua dor é minha, mas lembra-te da ressurreição. Eu estou passando doutrina.
É a ressurreição, é a doutrina da ressurreição que me sustenta na hora do luto. É a doutrina de um Deus soberano que me sustenta na hora da angústia. É a doutrina de um Deus que sustenta todas as coisas pela sua providência, que me ajuda a caminhar num mundo caótico. É a doutrina da boa mão do Senhor e da graça absoluta dele, que me ajuda a enfrentar a demissão, que me ajuda a enfrentar os meus filhos rebeldes, que me ajuda a lidar com a minha casa em caos. É doutrina que me sustenta, porque se o indivíduo não tem condições de articular a doutrina e aplicar na sua vida e falar o que vai te sustentar, o que vai te encorajar nessa vida, o que vai fazer com que você consiga continuar andando nesse mundo, é doutrina, é sã doutrina. Não é louvor gospel que vai te sustentar na hora que o teu pai morrer. Não é a banda de rock gospel favorita que vai te sustentar quando você recebeu o aviso prévio. O que vai te sustentar é saber quem é o seu Deus. Por isso ele precisa ser capaz de articular a sã doutrina para encorajar outros. Mas não somente articular a sã doutrina, mas para refutar aqueles que ensinam falsa doutrina. A gente vive uma época do politicamente incorreto. Desculpa, correto. E aí é politicamente incorreto você dizer que alguém está errado. Ah, não julgueis. Ah, não faça isso. O apóstolo Paulo está dizendo, julga assim. Ele diz assim, refutar. Refutar é você avaliar e dar um veredito sobre aquele determinado ensino. Isto é heresia, chama de herege mesmo. Isto está fora do ensino bíblico. Só que a gente vive a geração do mimimi que não aguenta ouvir a verdade mais. Aí a gente fala, não julgueis. Não, o presbítero, ele precisa ter uma catequese firme, ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa saber o que é teologia sim, ele precisa saber articular a palavra de Deus, porque ele precisa ser aquele que vai defender a igreja dessas heresias que vêm de fora. Aí vem o Zé Mané que solta no YouTube lá uma pregação herética, e eu sei que vocês estão ouvindo. Aí pesa sobre mim a responsabilidade de vir para vocês e falar assim, olha, parem de ouvir esse tipo de ensino, porque isso é heresia. Deus espera isso dos presbíteros. Deus espera que os presbíteros eles não fiquem preocupados com a sua reputação, eles fiquem preocupados com a doutrina. Porque isso queima um filme. Então, se o presbítero é muito preocupado com a sua reputação e não com a doutrina, ele não vai ter coragem de virar e falar assim, gente, já sabe aquele negócio que o pastor fulano de tal falou? Então, isso é heresia, deleta. Não está na Escritura. Aí ele fica afamado como o brigão, como o indivíduo que... Não, ele está te protegendo dos lobos que estão devorando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo e estão anestesiando o pagão que está indo para o inferno. Três características essenciais, qualificações essenciais: a casa, o caráter e a catequese. Aí você deve estar perguntando, pastor, entendi tudo que você disse. Só que você há de concordar que essa lista que o apóstolo Paulo colocou aqui, ela é quase impossível, né? Para não dizer impossível. Quem é que nunca tropeçou em alguma dessas coisas? Né? Quem é que nunca se viu aquém desse padrão? Meus irmãos, eu olho no espelho todos os dias e eu me vejo aquém desse padrão. Eu sei que os presbíteros dessa igreja, eles acordam todos os dias de manhã e eles se veem aquém desse padrão. Porque o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que esse tipo de movimento, esse tipo de padrão, ele só é alcançado se houver um coração transformado pela graça do Senhor Jesus. Pela lei, pelo coach, pela regrinha, pelos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ninguém alcança esse padrão. Esse padrão, ele precisa ser obra do Espírito de Deus. Aí aqui está o consolo do sermão. A gente fala, Senhor,
Eu preciso de alguém que alcançou perfeitamente esse padrão. Eu preciso do teu filho, que alcançou perfeitamente esse padrão. Se tinha alguém que se enquadrava perfeitamente neste padrão, é o teu filho. Por isso, por causa da sua obra, por causa do seu sacrifício, por causa daquilo que ele fez na cruz, existe poder, existe espírito, existe graça à disposição de mim e de você, para que a gente possa levar a sério nossa vida cristã. Aí o pecador vira pastor. Aquele adolescente que a gente olha e fala assim, isso não dou nada por esse adolescente. Ele vira um missionário. Aquele indivíduo que a gente olha às vezes e fala assim, eu não dou 10 reais pelo futuro desse indivíduo. Graça daquele que alcançou o padrão perfeito, vem sobre ele, e ele se torna alguém relevante na obra do Senhor. Meus irmãos, quando esse texto grita para nós que há um padrão elevado, ele está dizendo para mim e para você, eu e você, precisamos de Cristo. Porque pelo nosso esforço religioso, pelo nosso movimento particular, por aquilo, qualquer coisa que a gente possa fazer por nós mesmos, nós jamais vamos alcançar este padrão. Por isso, quando a gente olha para essa lista, a gente não precisa ficar desanimado, falando, puxa, eu nunca vou alcançar isso. Que acredite, vira e mexe, eu falo, nossa, eu quis matar o motoboy agora há pouco, e sou pastor, o que as minhas ovelhas iriam pensar de mim, se soubesse desses sentimentos que estivessem no meu coração? Aí vem a graça do Senhor Jesus e fala, confessa, se arrepende e vamos em frente, porque o padrão já foi alcançado. De mim e de você, o Senhor espera consagração, espera devoção. De mim e de você, o Senhor espera esse movimento que fala, Senhor, faz com a minha vida e produz na minha vida esses frutos. Produz em mim essas coisas. Porque sem a operação do teu Espírito, sem a graça que jorra da cruz, eu não chego lá. Por isso eu queria encerrar esse sermão, simplesmente dizendo para você, eu sei que a barra ficou alta. Essa barra me acusa todos os dias. Mas eu vim dar uma boa notícia para você e dizer, há poder operante da cruz. O pastor perfeito, ele nos capacita a exercer o presbiterato, capacita você a ser pai e mãe, capacita você a ser profissional, capacita você a alcançar os critérios que muitas vezes você se vê aquém, capacita você a ser preenchido com o Espírito de Deus, capacita a mim e a você, não porque a gente é bom e legal, porque a gente sabe os monstros que nós somos e as coisas que passam dentro do nosso coração, mas é por causa da graça do Senhor Jesus Cristo que um dia Ele vem sobre mim e sobre você e fala, filho, filha, olha para mim, eu sou o teu padrão, eu já realizei isso por você. Se ajoelha diante da cruz, confessa e anda. Se ajoelha diante da cruz e depende do Espírito para ser quem você é. Se humilha diante de mim e eu vou fazer uma obra na tua vida, no teu casamento, na tua casa, no teu ministério. O que eu preciso é me consagrar. O que eu preciso é falar, Senhor, me toma. Senhor, coloca o meu coração no devido lugar. Senhor, Cristo é suficiente para que isso seja prática na minha vida. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o padrão já foi alcançado. Obrigado porque quando o Senhor olha para nós, quer sejamos pastores, quer sejamos cristãos, quer sejamos pais, mães, profissionais, sejamos o que formos, há graça disponível para nós. Ainda que a barra seja alta, há graça disponível para nós. O pastor perfeito já derramou a sua graça. O pastor perfeito já morreu na cruz. O pastor perfeito já cumpriu todos os pré-requisitos.
O pastor perfeito já fez tudo aquilo que era necessário. Por isso, Pai, hoje a gente olha para uma lista como essa e a gente tenta se enquadrar. A gente não fica desanimado, mas a gente fica grato, porque Jesus, Ele opera em nós e pode nos conduzir a essa vida de piedade. Pode nos conduzir a esse movimento dentro do nosso coração. Pode fazer de nós pecadores, úteis nas Tuas mãos. Pais e mães que educam seus filhos debaixo do temor do Senhor. Profissionais que andam nesse mundo com integridade. Indivíduos que deixam uma marca nessa terra por piedade, por cumprirem piamente esses padrões estabelecidos pela Tua palavra. Nós Te agradecemos por Jesus, aquele que é inteiramente suficiente. Nele nós oramos. Amém.